Muito bom dia a todos. Que possamos encontrar na figura do nosso Mestre Jesus a força, a fé, a coragem e a resignação para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos apresenta. Primeiro eu queria falar mais uma vez, toda vez que eu venho aqui eu sou obrigado a reiterar, porque isso é um sentimento que vem do coração, a alegria de poder estar retornando a essa casa, esse casal maravilhoso, que é o Anésio e a Isaura, meus tios queridos, que me ajudaram tanto na caminhada. Tive a bênção que a espiritualidade me deu de poder frequentar por muitos anos a casa abençoada desses dois. Então, muito, mas muito do pouco que eu sei sobre a doutrina espírita, eu devo a esse casal. Então é uma gratidão imensa poder estar aqui e poder tentar dividir uma reflexão do Evangelho, né? Agora que a gente está saindo, se Deus quiser, dessa questão da pandemia, do que nós estamos vivenciando, estou podendo falar sem máscara aqui hoje, que para mim já é uma das coisas que a pandemia não conseguiu me ensinar é falar com a máscara. Então, quando a gente pode tirar e pode falar, não é possível ainda um abraço, um beijo, mas logo a gente está saindo dessa situação. E a gente tem que entender tudo isso que a gente experimentou, tudo isso que a gente vivenciou, desde março de 2020, quando a coisa complicou para nós em relação à Covid-19, tentar enxergar com os olhos do Espírito por que a humanidade vivenciou esse momento que há 2 anos nós estamos atravessando e que ninguém pode negar que foram 2 anos que foram marcados pela dor e pelo sofrimento. Por mais que a gente tente tirar as lições de que a pandemia nos traz, essa pandemia foi marcada por muita dor e muito sofrimento. São quase 700 mil almas que aqui no nosso país retornaram ao plano espiritual em decorrência da Covid-19. Então a gente tem que tentar entender com os olhos do Espírito, como Joana de Ângeles dizia, né? Tem respostas que você só vai encontrar com o olho do Espírito. Não adianta tentar enxergar a resposta com os olhos da carne, que a resposta não vai vir. Então, para entender toda essa dor, esse sofrimento, é até um pouco repetitivo, porque eu tenho falado muito sobre isso, a gente tem que entender o porquê dessa dor, o porquê desse sofrimento e tentar linkar com um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender com os olhos do Espírito tudo isso que a gente vivenciou. Na última vez que eu vim aqui, também falei de dor, também falei de sofrimento, e falei do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é desse mundo. A gente falou sobre a crença na vida futura, a imortalidade da alma. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 5, a gente vai falar de aflições, de sofrimento. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O segundo maior capítulo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Só perde para o último, que é uma coletânea de preces espíritas, que tem uma enormidade de preces para a gente fazer no momento de dificuldade, no momento de alegria, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de agradecer, no momento de pedir. Várias e várias orações, e o capítulo 5 só fica atrás desse, mas ele tem 13 manifestações mediúnicas só nesse capítulo. Olha como Kardec se preocupou em falar das nossas aflições, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Porque a gente tem que enxergar, como eu disse, com os olhos do Espírito, e não com os olhos da carne, tudo isso que aconteceu conosco. Mas qual é a mensagem, então, de libertação que o Evangelho pode nos dar diante de tanta dificuldade, de tanto sofrimento que a humanidade vem atravessando? E se Deus quiser, estamos no final desse ciclo, para que a gente possa sair mais fortalecidos do ponto de vista espiritual dessa pandemia do que quando a gente entrou. Puxei um livro de Emmanuel, de Humberto de Campos, psicografia do querido Chico Xavier, Lázaro Redivivo, lição 17, em Jerusalém. Ele narra a história que Jesus, quando entrou em Jerusalém, aclamado, ali, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai fazer um estudo bíblico, acho que quando a gente vai estudar a paixão de Cristo, que biblicamente ela começa com Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado como então o Cristo, aquele que viria das Escrituras Sagradas para libertar a opressão do povo judeu estrangeiro. Naquela época, os judeus sofriam o jugo de Roma, mas Jesus entra ali em Jerusalém, a época da Páscoa dos judeus, aclamado como o filho de Davi, como aquele que viria para a libertação do povo judeu. E Jesus reúne os seus discípulos para a última ceia. E Humberto de Campos nos relata que quando Jesus está ali, reunido com os discípulos para a última ceia, uma multidão se alvoroça do lado de fora de onde está acontecendo essa reunião. E 6 discípulos descem para saber o que está acontecendo. E quando voltam, dizem: mestre, a população está alvoroçada querendo saber como vai se dar essa libertação. Como que o povo judeu vai ficar liberto da opressão de Roma?
Virão exércitos dos céus que vão aniquilar os soldados romanos. Virão anjos que o Senhor assinará algum decreto. Como se dará essa libertação? É isso que essa multidão aí fora está ansiosa por saber. E qual é o decreto que o Cristo assina para libertar o povo judeu ali da opressão, mostrando que realmente ele era o enviado das Escrituras que seria portador dessa libertação? Qual o decreto que o Cristo assina? Ele lava, obrigado Zé, ele lava, enxuga e beija o pé dos 12 discípulos. O Cristo veio mostrar para nós que a mensagem de libertação que ele trazia é uma mensagem espiritual, uma mensagem de libertação espiritual, libertação do nosso espírito, que a gente consegue evoluir espiritualmente por aquilo que a gente pode fazer em relação ao outro. Como a gente pode ajudar, como a gente pode fazer com que as pessoas tenham uma vida com menos sofrimento, com menos angústias. O Cristo é portador dessa mensagem, que a gente consegue vencer qualquer dificuldade na vida através do amor, através do que a gente consegue fazer pelo próximo. Então a gente tem que entender também toda essa situação que a gente vivenciou como uma mensagem da espiritualidade, de libertação espiritual. Se você pegar uma Bíblia cristã, ela é dividida grosseiramente em duas partes: o Velho Testamento, até antes do nascimento do Cristo, e o Novo Testamento, com o nascimento do Cristo. No Velho Testamento, se você for estudar biblicamente, você vai ver que tem mais de 1000 perícopes, 1000 versículos, atribuindo atos de violência diretamente a Deus. O Deus que mata, o Deus que pune, o Deus que adoece, o Deus que dizima, o Deus que joga a praga. E aí você fala, como que eu posso entender esse conceito de Deus, um Deus punitivo? Porque muita gente ainda, infelizmente, acha que todo esse processo que nós estamos vivenciando atualmente é um castigo de Deus para a humanidade, que nós estamos sendo castigados por Deus. E Kardec explica no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei, que a figura de um Deus punitivo à época de Moisés era extremamente necessária para que a autoridade do homem pudesse se apoiar na autoridade de Deus, para conter e disciplinar um povo extremamente no início de uma evolução, de uma caminhada espiritual. Um povo indisciplinado, violento, inclusive Kardec classifica como semi-selvagens. E que a figura de um Deus que punia, que colocasse medo nas pessoas, que adoecesse, que matasse, era necessária para poder disciplinar o povo daquela época. Mas Jesus vem e troca o conceito desse Deus que pune, de mata e que adoece, por um Pai de amor e misericórdia que nos educa. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender do ponto de vista, nem da religiosidade, da espiritualidade, porque a espiritualidade é quando eu começo a tentar entender as coisas fora da matéria, acima da matéria, algo que transcenda o mundo físico. Eu tenho que me ligar a alguma coisa muito maior do que tudo isso que está acontecendo na minha vida. Já que eu tenho que entender que não existe um Deus que castiga, que pune, que adoece, e sim um Pai de amor e misericórdia que está nos educando, o primeiro passo é entender, como Joana diz, com o olho do Espírito. Buscar a espiritualidade. E aí sim, para nós espíritas, falando de religiosidade, que aí sim é você tentar seguir o que a tua doutrina, o que a sua profissão de fé te ensina, tentar ser espírita, não só dentro aqui do centro, mas no mundo aí de fora, nas nossas condutas, nas nossas atitudes, porque se enxergar como cristão verdadeiramente, significa que os outros têm que ver em nós as atitudes do Cristo nas nossas atitudes, as condutas do Cristo nas nossas condutas. Isso não é fácil, é extremamente complicado, mas é a mensagem que nós temos que interiorizar e tentar praticar. Um processo difícil, mas que tem que ser exercido no dia a dia. Porque essa grande bandeira da doutrina espírita, que é a reforma íntima, a reforma do espírito, a briga nunca foi contra o outro. A briga sempre foi nós contra nós mesmos. É uma briga que você trava na frente do espelho. São as minhas imperfeições, são os meus defeitos, são as coisas que eu preciso melhorar. E eu tenho que entender isso com os olhos da espiritualidade e da religiosidade, porque como espírita eu não acredito num Deus que pune, que mata e que adoece. Então é muito importante a gente tentar se espiritualizar. E muita gente encontra as respostas para tudo isso que a gente vivencia fora do espiritismo,
Nós temos que entender isso. Existem pessoas que professam uma fé diferente da nossa. E religião não nos torna nem melhor nem pior que ninguém. Religião é um instrumento que tem que nos dar a certeza que nós estamos no caminho correto de vida. Muita gente encontra o caminho correto que leva até Deus fora da doutrina espírita. Muita gente encontra isso no catolicismo, numa igreja evangélica. Muita gente encontra o caminho correto de vida mesmo sem acreditar em Deus. E nós temos que respeitar. O mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a crença alheia. Mas eu, enquanto espírita, não acredito num pai que pune, num pai que castiga, num pai que adoece. Porque a mensagem do Cristo é de libertação espiritual através de um pai que nos ama incondicionalmente. Só que essa relação nossa para com Deus é uma relação de uma via de mão dupla. Vou dar uma notícia que muita gente aqui pode ficar triste, mas é a grande verdade. Para nós espíritas, nada cai do céu. Tudo depende do que nós também estamos fazendo, contribuindo para que a gente consiga alcançar o que a gente pede. Porque muitas vezes também a gente pede o que a gente não precisa. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade nos impede de enxergar que nós estamos pedindo algo a Deus que não representa, não dá ensejo ao que eu preciso no momento. Porque outra coisa que a gente aprende na doutrina espírita, que é aquela coisa que a nossa avó falava, cuidado com as coisas que você pede para Deus, que Ele costuma atender. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Se você realmente precisa, para a sua evolução espiritual, o que você está pedindo a Deus, pode ter certeza que no momento certo Ele vai te atender. E isso vai depender também da sua conduta, das suas atitudes. Então, quando eu passo por dor, quando eu passo por sofrimento, eu tenho que entender que isso é uma pedagogia divina, ainda no estágio de evolução que eu me encontro. A dor e o sofrimento faz parte da minha vida para que eu possa evoluir espiritualmente. Aquele negócio, como eu sofro, mas Deus quis assim. Pode parar. Uma demonstração terrível de egoísmo, você querer colocar a culpa do que acontece na sua vida. A gente fala, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, inclusive em Deus. Mas colocar a culpa do que acontece na sua vida em Deus é uma situação extremamente complicada. A gente precisa rever esse conceito, porque a mensagem de libertação contida no Evangelho é muito diferente disso. Daquele Deus que vai te punir, que você está sofrendo porque Deus quis que você sofresse. Você nasceu predestinado para sofrer, vai sofrer a vida inteira e vai morrer em sofrimento. Para nós espíritas, não. Não faz parte disso. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, para mim um dos maiores pactos de esperança que o Cristo faz com a humanidade, quando Ele profere o Sermão da Montanha, Ele inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Ele elenca 9 bem-aventuranças, 7 falando de virtudes e 2 falando de perseguições. Nessas 7 de virtudes, o capítulo 5 vai falar sobre uma específica, onde o Cristo diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, bem-aventurados, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Feliz o que chora? Bem-aventurado o que chora? Preciso entender isso. E para entender o Sermão da Montanha, quando Cristo coloca essas 9 bem-aventuranças, Ele não coloca numa ordem aleatória qualquer, não. Ele coloca essas 9 bem-aventuranças, sobretudo essas 7 de virtudes, numa escala ascensional de virtudes. Você pratica a primeira, para poder ir para a segunda, pratica a primeira e a segunda para ir para a terceira, e assim por diante. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito, ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala, nossa, Cristo inicia falando do pobre de espírito, como aquele cara é ruim, pobre de espírito, e o Cristo está dizendo que feliz é ele. Interpretação errada de pobre em espírito ou pobre de espírito. Pobre de espírito significa humilde. Humildade no sentido de suficiência. Não é aquilo que diz, olha, eu tenho que vender tudo o que eu tenho, doar aos pobres e seguir a Jesus, como tem uma passagem bíblica de Jesus conversando com um jovem rapaz.
Mas entender que é a suficiência, parar os nossos excessos, não ser uma pessoa mesquinha, egoísta, aprender a dividir o que a gente tem. Esse é o sentido de humildade. Humildade de se reconhecer pequeno diante da grandeza de Deus e dessa situação que nós estamos vivenciando. Humildade de reconhecer que nem tudo na minha vida vai ser do jeito que eu quero. Aí quando não acontece da maneira que você está querendo, você coloca a culpa em Deus. Falo você, mas eu estou jogando a carapuça porque a carapuça serve em mim. Mas ter a humildade. Então, se é a primeira bem-aventurança, você não faz nada pelo Cristo, você não trabalha pelo Cristo, se você não tiver a humildade. E se fizer uma reflexão honesta dentro de si, vai ver que muitas, mas muitas vezes, no cotidiano da nossa vida, nos falta a humildade. Por exemplo, vai para a rede social. Quando você vai discutir política na rede social, você tem humildade? Quando você vai falar de futebol nas redes sociais, você tem humildade? Quando você vai sentar para conversar algo de religião com uma pessoa que é católica, você tem a humildade suficiente de reconhecer que ela pensa diferente de você? Então, se eu quero entender toda essa situação, primeiro de tudo, eu preciso trabalhar a minha humildade. Trabalhando a minha humildade, eu vou para a segunda bem-aventurança, que é o tema nosso de hoje. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você está passando por algum tipo de sofrimento na sua vida, o Cristo está dizendo, com humildade, fique tranquilo, porque isso que você passa tem um propósito na sua vida. Você começa a enxergar a dificuldade como uma ferramenta de evolução. Por mais difícil que seja a situação que você esteja atravessando no momento da sua vida. Se eu tiver a humildade de me reconhecer pequeno e reconhecer a grandeza de Deus na minha vida, eu vou ter a plena consciência do que eu estou passando não é em vão. Para algo me serve. Isso tem um propósito na minha vida, um propósito muito maior que qualquer situação que a vida possa me trazer. Aliás, essa situação difícil que eu esteja atravessando hoje, talvez tenha sido combinado antes de eu encarnar com os meus benfeitores espirituais, e talvez esse sofrimento de hoje seja o ponto alto da minha encarnação. Eu encarnei para vivenciar essa dor imensa que eu estou suportando agora, porque eu me comprometi com os meus benfeitores espirituais que eu venceria essa dor com resignação, com aceitação. Eu vou lutar contra tudo isso que está acontecendo na minha vida, mas eu vou lutar com resignação, sabendo que isso tem um propósito para mim. Portanto, outra notícia que pode desanimar algumas pessoas é que para nós espíritas a oração não é pedir para tirar o problema da frente. Como muitas vezes a gente quer pedir para Deus para que o problema saia da nossa frente. Para nós espíritas, a oração é para pedir a Deus força, fé, coragem para enfrentar a situação. Porque eu tenho que tirar uma mensagem daquela situação que tem que servir para que eu evolua espiritualmente. E aí é o que André Luiz relata em seus livros de espíritas estacionários, pessoas que encarnam e desencarnam, encarnam e desencarnam, sempre com o mesmo problema. Por quê? Porque a ficha não cai. Você passa por um momento de sofrimento e sucumbe ao sofrimento, quando na realidade aquilo está acontecendo na sua vida por uma bênção divina. Outra coisa difícil de falar, difícil de aceitar e difícil de exercitar é saber que o sofrimento é uma bênção da espiritualidade para que a gente possa se realinhar do ponto de vista espiritual e seguir efetivamente um caminho que nos leve a evoluir, que nos leve de uma maneira mais rápida o caminho de volta até Deus, porque fomos criados por Ele. Mas enquanto espírita, essa coisa de que esse mundo não tem mais jeito, que a situação... Para nós não existe nada disso. Para nós existe a confiança na providência divina, em tudo o que acontece, para que isso é o melhor que pode acontecer nesse momento para todos nós, para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então aí eu vou puxar um gancho, já que Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem, os que choram porque serão consolados, vamos entender então as aflições da nossa vida. Todo esse sofrimento psicológico é outra coisa que ninguém pode também negar, que essa situação que a gente vem vivenciando trouxe um sofrimento psicológico muito grande para as pessoas. Em abril agora vai fazer 24 anos que eu trabalho no hospital psiquiátrico.
Vou falar antes da pandemia, antes de 2020. Não estou contando com a pandemia, mas antes da pandemia, nunca se vendeu tanta medicação psicotrópica como se vende nos dias de hoje. O sofrimento psicológico é uma coisa complexa, difícil de lidar. Imagina com a pandemia da Covid-19. Aí você pega a Organização Mundial da Saúde, o conceito que ela tem de saúde é o seguinte: é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a afecção de doença, ou seja, a ausência da doença. Para a OMS, ter saúde significa eu estar bem fisicamente, psicologicamente, socialmente, e não apenas não ter alguma doença física. O problema é que o sofrimento, como ele fala que ter saúde, o conceito de saúde envolve também a questão psicológica, a gente nunca vivenciou um momento com tanto sofrimento psicológico. A Joana escreveu 16 livros pela mão do Divaldo, chamado Série Psicológica. Porque nós estamos num momento de transição planetária. Quem estuda, ou quem gostaria de estudar Espiritismo, vai se encantar com isso, porque nós estamos num momento de transição do nosso planeta. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai fazer uma conceituação dos mundos. Ele vai dizer que uma das características de um mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal ainda predomina. Então eu estou vivenciando situações no meu dia a dia, porque eu estou encarnado num planeta em que o mal ainda predomina. E aí dá uma discussão muito grande, porque no livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade por que a influência dos maus tão frequentemente sobrepõe a influência dos bons. O Espírito da Verdade responde para Kardec: pela timidez dos bons, pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. E faz uma advertência: quando os bons quiserem, irão prevalecer. Então é aquela coisa da via de mão dupla da relação minha com Deus. É uma via de mão dupla. Eu posso confiar cegamente em Deus, mas eu tenho que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Eu sou uma pessoa crente em Deus, vou começar a atravessar assim: olha, sinto muito, meu amigo, você vai desencarnar rapidamente. Você tem que fazer a sua parte. Então isso de a gente não ficar inerte diante dessa situação e só reclamar, porque Kardec vai mostrar no capítulo 5 as causas atuais das nossas aflições. E aí o Rossandro Klingen, que é um psicólogo espírita maravilhoso, todo mundo conhece, estava lá no programa da Fátima Bernardes, ele tem uma experiência de consultório, não é uma experiência de religião, é uma experiência de consultório como psicólogo. Ele diz que as duas grandes características de uma pessoa extremamente aflita, são duas características de quem está extremamente aflito, são pessoas que agradecem de menos e reclamam demais. Não é para a gente, né? Não é verdade? Vamos falar aqui, essa questão de reclamar ou agradecer. Vamos tocar em pontos fáceis, né? Vamos falar do nosso casamento. No nosso casamento, a gente reclama mais ou agradece mais? Porque na questão 696 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que aconteceria se a gente abolisse o casamento? Pergunta para o Espírito da Verdade e fala: você volta para a vida dos animais. Na questão 700 e pouco, lá 56, 732, não lembro qual é, fala: o que aconteceria se a gente afrouxasse os laços de família? O Espírito da Verdade responde: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Então a gente tem duas situações aí, o casamento e a família. E aí em março de 2020 a gente entrou num lockdown que a gente teve que ficar dentro de casa um tempão, todo mundo lembra, né? Na verdade, não conseguia ver o nosso pai, não conseguia ver a nossa mãe, não conseguia ver ninguém, enfiado dentro de casa em home office. Com a nossa esposa, com o nosso filho, porque o filho não podia ir para a aula, a esposa não podia também sair de casa. Como é que foi a relação com a minha família dentro desse processo de educação do espírito que a pandemia nos trouxe? Porque a gente ouviu comentários, infelizmente, de trabalhadores espíritas que falaram: eu não vejo a hora de acabar essa pandemia, voltar para o centro, porque eu não aguento mais ficar enfiado dentro de casa com a minha esposa. Olha as duas ferramentas poderosíssimas de evolução espiritual que o Espírito da Verdade diz a Kardec: o casamento e o laço de família. Vem uma pandemia para te colocar dentro da sua casa, para você chegar para o seu filho e falar: filho, como é que você está indo na escola? Tanto tempo que a gente não conversa, papai trabalha tanto. Para chegar para tua esposa, para o teu marido e falar: olha, eu te amo, desculpa não te falar isso todos os dias.
para que você possa reorganizar a sua vida conjugal, a sua vida, reorganizar o seu lar. Como é que você se portou diante da pandemia? Esse negócio de reclamar demais e agradecer de menos que o Rossandro fala, quando chega o domingo à noite, não bate aquela depressão terrível. Nossa, amanhã é segunda-feira, eu vou ter uma semana extenuante de trabalho. Fui até objeto de uma pesquisa da USP. Como as pessoas se deprimiam com a música do Fantástico. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Inclusive, aquele programa Sai de Baixo, eu não lembro onde ele vai, mas ele diminuiu o número de suicídios no Brasil, porque trazia um pouco de alegria num momento em que as pessoas estavam deprimidas, tristes, porque era o final de semana. Aquela pontinha ali, então vinha um programa de humor e aquilo ajudou as pessoas a subir um pouco, psicologicamente, o sofrimento das pessoas. Aí chega na segunda-feira de manhã, a gente acorda e, nossa senhora, que semana que eu vou ter? Senta para tomar café desesperado, meu Deus, eu tenho que aguentar meu chefe. Mas será que do ponto de vista dessa relação minha para com Deus, que é uma via de mão dupla, na segunda-feira de manhã, a hora que eu estiver tomando o meu café de saco cheio pela semana que eu vou ter, será que eu conseguiria iniciar um processo de mim para pelo menos entender que a hora que eu estou ali tomando café para trabalhar, tem milhões de pessoas no mundo que não têm o que comer, estão passando fome a hora que eu estou tomando o café? Que tem pais de família que não aguenta mais ver o sofrimento do filho, o sofrimento da família, porque não encontra emprego. E eu estou lá empregado, tomando café e reclamando da situação que eu estou vivenciando, que eu estou experimentando. Capaz até de dizer que Deus está me castigando pela semana de trabalho que eu estou tendo. Nisso a gente tem que ter o olho da espiritualidade, esse que Joana de Ângeles fala para nós. Não adianta você querer enxergar na carne, você vai enxergar a resposta no espírito. Para isso você precisa se espiritualizar. Para isso você precisa entender que tem algo muito maior do que você. Reconheça, seja humilde de se reconhecer pequeno diante de tudo que acontece na sua vida e diante da grandeza de Deus que coloca aquelas situações para que você possa evoluir espiritualmente. Então, dessas causas atuais das nossas aflições, é uma coisa extremamente delicada, porque a gente tem que entender isso e parar de reclamar. Começar a agradecer mais pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus companheiros de trabalho, pelas situações que a vida te faz experienciar todos os dias. Porque esse pai de família que não aguenta mais procurar emprego, ele vai para o álcool. E aí você vai falar, é um bêbado, um vagabundo. Você experimentou o sofrimento dele de não aguentar mais ver a família passando necessidade? Porque é muito fácil a gente analisar e julgar o outro. Então a gente não vivencia o problema, a gente não experimenta o problema, a gente não tem conhecimento sobre o problema e a gente julga. E aí a gente chega às conclusões mais absurdas que um ser humano pode chegar. Como, por exemplo, todo dependente químico é bandido. Todo alcoólatra é vagabundo. Toda pessoa que tem depressão é uma pessoa fraca que não tem fé. Depressão é uma doença com D maiúsculo. É a doença que mais incapacita atualmente para o trabalho e já está chegando no topo das doenças que mais incapacitam as pessoas, não só para o trabalho, mas para todos os atos da vida. Em 2050, a Organização Mundial da Saúde diz que 1 em cada 2 pessoas no mundo terá depressão. Ou seja, em 2050 a gente corre o risco de viver num país que nada produz. Porque as pessoas não têm capacidade de trabalhar, as pessoas não têm capacidade de se relacionar. E se a gente não trouxer isso para longe dos nossos preconceitos e ver que a gente só vence isso com a espiritualidade, fortificando, mostrando para essas pessoas que há uma luz no fim do túnel, ao invés de dizer que ela é uma pessoa fraca. Porque a depressão é um dos gatilhos de outro tópico do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura. A depressão é um gatilho. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que são 4 Ds, os sentimentos das pessoas que têm a intenção de se matar: depressão, desamparo, desesperança e desespero. Uma pessoa que pensa em dar fim à própria vida, ou ela está desesperada, ou ela está desamparada,
ou ela está sem esperança, ou ela está em depressão. Por isso que eu falei que nunca se vendeu tanta medicação psicotrópica, porque a gente tem que cuidar do sofrimento psicológico, da nossa saúde mental. A doença psicossomática começa aqui, reflete no corpo físico. Inclusive a USP tem um estudo de pessoas que desenvolveram o câncer porque não sabiam lidar com o perdão. Estudo científico, não estou falando mais de religião, estou falando de ciência. Pessoas que desenvolveram uma enfermidade física porque não souberam tratar o perdão, não souberam perdoar. Nunca conseguiram se lidar bem com o perdão. Então, a mensagem que tem que chegar para nós é essa. Olha aqui outro dado interessantíssimo. 95% das pessoas que cometem o suicídio têm algum tipo de transtorno mental. Isso é um dado da própria OMS, da Organização Mundial de Saúde. Cada 100 pessoas que cometem o suicídio, 95% delas têm algum tipo de transtorno mental. Transtorno mental é tratável. Nós poderíamos evitar, com uma mensagem mais otimista, mais humana, mais caridosa, mais amorosa, talvez 95% dos suicídios. Porque de qualquer maneira que a gente analise o suicídio dentro de uma religião cristã, a gente está falando de um erro de graves proporções. E aquela pessoa está desesperada, desamparada, em depressão, e eu estou julgando. Ao invés de auxiliar, eu estou julgando. A grande verdade é essa. 94% da população mundial tem uma religião. São pessoas religiosas. Por que nós não conseguimos vencer isso? Se a mensagem do Cristo é uma mensagem de libertação, por que eu não consigo iniciar um trabalho? É claro que você não vai tirar uma pessoa que está num sofrimento absurdo. Outra coisa que a gente precisa entender. As razões que levam uma pessoa a cometer o suicídio, porque sendo um erro de graves proporções, automaticamente você já vai colocar, aliado ao seu orgulho, à sua vaidade, a questão de julgar a pessoa que se matou. A verdade é essa, que suicídio é um tema muito difícil, as pessoas não querem tocar no assunto, só que é um tema importantíssimo. E tem um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que vai falar sobre o suicídio. Então a gente tem que entender. Quando a gente viu o filme do Divaldo, que a irmã do Divaldo se mata, que o padre fala que não vai poder rezar uma missa para ela, porque automaticamente, pelas leis da igreja, ela já está no inferno, tem um santo da igreja católica chamado João Maria Vianney, é o sacerdote, o santo dos sacerdotes. Ele nunca conseguiu rezar uma missa, porque ele tinha dificuldade de entender o latim. Então ele pediu aos superiores dizendo o seguinte: olha, eu não faço nenhuma pregação, eu não rezo nenhuma missa, eu queria ficar só nas confissões. E aí foi autorizado ele a se ordenar padre, e ele ficava só nas confissões. Confissões que, dentro da igreja católica, é um ato de humildade em que o pecador vai lá e reconhece os seus erros diante de Deus e pede perdão pelos erros. Que a gente tem que respeitar. João Maria Vianney, que é considerado o santo das confissões, o santo dos sacerdotes, dizia o seguinte: entre o último suspiro e a eternidade, existe um abismo de misericórdia de Deus. Entre o momento da morte e a eternidade, existe uma grandiosidade misericordiosa de Deus. Quem é você, quem somos nós para julgar uma pessoa em sofrimento? Dizer que é fraca. Até quando isso vai na nossa vida? É uma mensagem de libertação do espírito. Lá no hospital, quando a gente lidava com dependência química, álcool, droga, cocaína, crack, tinha uma estatística muito interessante, é que agora a gente não lida mais com isso desde 2013, também o poder público não ajuda, é muito complicado. Mas a gente tinha uma estatística das pessoas que se propõem a fazer um tratamento mesmo contra a dependência química, um projeto terapêutico para tentar se libertar das drogas, ele só funciona em 6% dos casos. 94% das pessoas que procuram tratamento contra as drogas vão sucumbir. Desses 6% que conseguem se afastar por um tempo grande do uso de drogas, não existe estatística de alguém que não tem uma religião.
Então, se libertar também do vício das drogas é algo que envolve a questão espiritual. A questão da religiosidade. Não interessa a escola, a profissão de fé que ela tenha para a vida dela. Pode ser católica, espírita, tanto que o hospital aqui, o Caibar, nunca impediu ninguém de nenhuma religião de ir lá visitar o paciente, de orar com ele, de fazer algum culto lá dentro, que é um hospital espírita, mas é um hospital cristão. Então você não tem estatística de pessoas que consigam, pode ter um caso ou outro, que se afastar por um tempo maior das drogas, do que essa situação. E aí o mais interessante é que, estatisticamente, do ponto de vista dessas pessoas que conseguiram ficar por um tempo prolongado, as que mais conseguiram se manter por mais tempo longe das drogas são espíritas. Não tem aquela coisa da punição, Deus vai te castigar, você vai morrer, você vai não sei para onde, porque vai ter o castigo. É o processo de conscientização que existe uma luz no fim do túnel. Que por mais difícil que seja a situação que você esteja atravessando, você não está sozinho. Por mais que a sua família tenha te abandonado, e quando você vai analisar o processo terapêutico para dependência química, para tratamento, você tem que entender todos os lados. Você tem que entender o lado do adicto, você tem que entender o lado da família. Às vezes a família não suporta mais, ele bate em todo mundo, ele já tirou tudo que tem dentro de casa. Ele já tirou a janela, ele quebrou a parede, tirou a janela e vendeu para comprar droga. Aí deixa, não aguenta mais o filho, fala que absurdo, que atitude anticristã. Para de julgar. Você sabe aquele cara que caiu no álcool, caiu na cocaína, caiu no crack. Você sabe as dificuldades que ele enfrentou na vida? Você estava junto dele, você vivenciou, você experimentou. O Cristo faria isso conversando com ele? Eu enxergaria diante dessa pessoa, em mim, as atitudes do Cristo, as condutas do Cristo? Claro que não, eu estou julgando. E aí fala, nossa, eu sou uma pessoa extremamente cristã, eu tenho paz, eu vou para minha casa, eu durmo, coloco a cabeça no meu travesseiro. Aí Jesus, no Evangelho de João, lá no capítulo 14, ele diz o seguinte: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Olha que interessante, o Cristo fala, eu vou deixar a minha paz, vou dar a minha paz para vocês, mas não é a paz do mundo. Essa que te permite julgar, colocar a cabeça no travesseiro, dormir, de maneira nenhuma. Tanto que Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 57, Emmanuel fala, a paz do mundo é confundida com preguiça rançosa. Você não está passando por problema nenhum na sua vida. Está numa situação financeira confortável, está sem nenhum problema de doença contigo ou com a família, você acredita que você está em paz. Aí vem uma situação, uma notícia da perda do emprego, vem uma notícia de uma doença na família, vem uma notícia trágica para você, primeira coisa que você perde é a paz. Você entra em desespero. Você bota a culpa em Deus. E no mesmo evangelho, no mesmo evangelho de João, agora no capítulo 16, Jesus diz: tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do Cristo, dizendo o seguinte: olha, se eu falo isso para vocês, que se vocês acreditarem em mim, tenha ânimo, porque você vai vencer a situação. Como ele dizia, né? Farão o que eu fiz e muito mais. Sou eu que estou dizendo, é o Cristo. Você vai fazer o que ele fez e muito mais até do que ele fez. Palavras do próprio Cristo. Aí no capítulo 136 do Fonte Viva, Emmanuel nos diz que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Olha que interessante, eu ter paz, essa paz do Cristo, significa que eu posso... A hora que eu deito, eu estou com a minha consciência quite com a vida. Ah, mas eu estou nessa situação. Então, vou te falar do ponto de vista evangélico, cristão. Você consegue dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que na tua cidade tem gente que procura o que comer numa lata de lixo? Aqui em Araraquara tem criança passando fome. Aqui, na nossa cidade. Estou falando de São Paulo, estou falando de Belo Horizonte. Não estou falando nada disso. Estou falando do menino engraxado que sai 7 horas da manhã para trabalhar, só ele e a mãe, ajuda a mãe a sustentar a casa, a mãe empregada doméstica trabalha o dia inteiro, o moleque sai 7 horas da manhã lá do céu me dei para engraxar sapato. Volta às 7 horas da noite, não está na escola. Está trabalhando. E aí foi perguntado para o menino, mas você sai 7 horas da manhã e volta às 7 da noite, como é que você come?
Ah, porque tem ali na região da Maurício Galo tem algumas padarias ali, eu conheço um pessoal, o que sobra da mesa, eu passo, pego e como. O menino vive de resto. Ele sai 7 horas da manhã para trabalhar, volta às 7 horas da noite e vive de resto. E aí eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro, eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro do ponto de vista cristão, não fazendo nada para ajudar, dizendo para vocês que no Vale Verde tem uma casa que tem 16 pessoas morando num espaço de 39 metros quadrados, que dessas 16 pessoas, 12 são crianças, que dormem em cima de papelão porque não tem colchão. Aqui, em Araraquara, na nossa cidade, consegue ter quitação da consciência para com a vida? Consegue ter paz do ponto de vista cristão? Claro que não. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? O Espírito da Verdade fala, na consciência. Emmanuel fala, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Você só vai ter paz se você seguir as leis de Deus. Se você seguir as leis de Deus, você vai entender que as aflições da vida são momentos difíceis, complicados, mas lembrado que Jesus disse a Pedro, Pedro, crê e te levarei a lugares aonde não queiras ir. Jesus diz a Pedro, você vai passar por momentos na sua vida que você não gostaria de enfrentar, momentos muito difíceis, mas é necessário que você passe por aquele momento. E as pessoas se esquecem do que ele diz a Pedro, eu te levarei. Você nunca vai passar uma dificuldade na sua vida sozinho. Sua família pode ter te abandonado, seus amigos podem ter te abandonado, a espiritualidade superior vai estar sempre presente e vai, por mais incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, o que eu posso dizer é a grande verdade, o plano espiritual sempre vai tornar a situação a mais favorável possível para que você passe por aquele problema. Você sempre vai passar amparado, sempre vai passar auxiliado. O que precisa é tomar a rédea da sua vida, parar de reclamar, agradecer um pouco mais, saber que não existe um Deus que pune, que castiga, que adoece, sim um Pai de amor e misericórdia, que nos traz essa situação para que a gente possa evoluir espiritualmente e realmente ser portador da mensagem de libertação espiritual que a gente tem que passar para tanta gente em sofrimento aí do lado de fora. Pessoas doentes do ponto de vista do espírito, pessoas doentes do ponto de vista moral, pessoas doentes do ponto de vista do corpo físico. A gente tem muito trabalho para auxiliar essas pessoas, dizer o seguinte, para nós espíritas, erga a tua cabeça, siga em frente, porque lá na frente algo melhor te espera. Tem de bom ânimo, Cristo venceu o mundo, a gente vai vencer todas as nossas aflições. Eu queria, do fundo do coração, agradecer a atenção e a paciência de vocês em terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado.